Um ano de guerra na Ucrânia. Os líderes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden, estão subindo o tom das acusações sobre os conflitos no leste europeu. A divergência de opiniões sinaliza que a guerra está distante do fim. Sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo, Jorge Ribica. Cônsul, bem-vindo, obrigada pela participação. Agradeço o convite. Bom dia. Bom dia, nós que agradecemos mais uma vez a participação à entrevista. Cônsul, quais as expectativas do povo ucraniano atualmente com relação à guerra? Bom, as expectativas pelo final o mais rápido possível, pelo retorno da paz. Mas a paz verdadeira, ou seja, a paz com garantias da sua liberdade, a paz com a garantia da soberania da Ucrânia e a integridade territorial. Importantíssimo isso. Sua pergunta, Nelson Kobayashi. Olá, cônsul, muito bom dia. Bom dia. A minha pergunta é em relação à situação da Ucrânia, em relação a munições, a ajuda bélica, que agora parece estar em escassez, né? Nas últimas semanas nós vimos notícias sobre isso e houve inclusive um pedido até a outros países para que colaborassem com a Ucrânia neste momento em relação a essa possível escassez de material bélico. O senhor sabe atualizar essa situação? Há alguma possibilidade disso faltar e da intensiva russa avançar ainda mais no território ucraniano? A Ucrânia tem feito solicitações e tem sido atendida. Eventualmente, há períodos que realmente há uma defasagem, mas acreditamos que a ajuda é importante para toda a Europa, porque a Ucrânia está, sim, a se defender em seu território, mas ela defende algo muito maior, como até foi dito já no Jornal da Manhã. Então, realmente, entendemos que deve ser uma defasagem, mas que devemos receber todo esse material. Amanda Klein, sua vez. Cônsul, bom dia. Eu estou lendo aqui no site da CNN Internacional, aliás, é a principal manchete, que o Volodymyr Zelensky diz que 2023 será o ano da vitória. O que o leva a crer isso, já que houve financiamento muito pesado do Ocidente até agora e também armamentos, isso não aconteceu, o que pode significar esse game changing para a Ucrânia, né? Essa virada de jogo, efetivamente, e que o senhor nos dê também, descreva um pouco a tragédia humanitária da perspectiva humana que representou essa guerra, o custo, tanto em vidas como em imigrantes que tiveram que deixar o território ucraniano, mais de 10 milhões até agora. O que o presidente quis dizer com isso, e que todos os ucranianos que vivem na Ucrânia e os de fora da Ucrânia acreditam, que realmente o único caminho é a vitória, sim, e a paz. A conquista da paz. Esta paz tem que ser conquistada. Já percebemos isso. Esse último ano foi muito complicado. Como já foi dito, não é uma guerra que completa um ano. A invasão completa um ano, mas essa guerra começou em 2014. É muito complicada. Nós falamos de refugiados que deixaram a Ucrânia. Perfeito, na casa dos 8 milhões, muitos desses já retornaram. Mesmo os refugiados que vieram aqui ao Brasil, muitos deles já retornaram, se não para a própria Ucrânia, para países próximos à Ucrânia, para ficarem não tão longe da sua terra, dos seus familiares. Nós temos refugiados internos, nós temos deslocamentos internos muito grandes. Em 2014, com o início dessa guerra, nós tivemos 1,5 milhão de refugiados internos. Chegamos hoje a mais de 10 milhões, a casa de 10 milhões de refugiados internos. É algo muito grande. Cidades, as imagens mostram, cidades foram totalmente destruídas, não estão mais no mapa. E são várias cidades pequenas, acabaram. A tragédia é terrível. As necessidades desse povo são grandes. A alimentação, água, remédios, e os ataques são realmente a civis. Não são estruturas militares que estão sendo atacadas, são residências, hospitais, escolas, maternidades, crianças
jovens, idosos, mulheres, estes estão tendo suas vidas ceifadas. É uma tragédia humanitária, sem dúvida. E a Ucrânia não tem outro caminho, a não ser a vitória e a busca pela paz. Cônsul da Ucrânia em São Paulo, Jorge Ribka, eu peço que o senhor acompanhe com a gente mais uma notícia sobre o assunto que chega agora ao vivo de Brasília. Hoje acontece uma reunião de embaixadores lá na capital federal para tratar justamente desse primeiro ano, pelo menos, dos conflitos ou da invasão russa ao país, como o senhor disse. Repórter Luciana Verdolim por aqui ao vivo conosco. Bem-vinda ao Jornal da Manhã. Luciana, quem deve participar do encontro que já se sabe? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Olha, aqui na Embaixada da Ucrânia, a expectativa é de que participem um encarregado de negócios da Ucrânia aqui no Brasil, Anatoly Tkach, o embaixador da Polônia, a encarregada de negócios da delegação da União Europeia no Brasil, a vice-chefe da Embaixada da Suécia também. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de publicar nas redes sociais uma mensagem. Ele diz o seguinte: no momento em que a humanidade, com tantos desafios, precisa de paz, completa-se um ano da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É urgente, segundo Lula, que um grupo de países não envolvidos no conflito assuma a responsabilidade de encaminhar uma negociação para restabelecer a paz. Vale ressaltar que essa é uma defesa que está sendo feita por Lula já há um certo tempo. Reunir países não da União Europeia, que não estão ligados ao conflito, para que uma opinião de fora, de pessoas que não estão ligadas, que não estão diretamente relacionadas, nem economicamente, nem culturalmente com a região, possam tentar ajudar. Lula, por mais de uma vez, já disse aqui em Brasília que quando um não quer, dois não brigam. Ele faz questão de ressaltar que o Brasil não concorda com a ofensiva armada da Rússia, mas que também não vê, segundo ele, nenhuma movimentação concreta para o restabelecimento da paz. Vale lembrar que, ao completar um ano, os primeiros reflexos aqui no Brasil foi a questão envolvendo os combustíveis, depois a gente teve problema com fertilizantes, mas o Brasil nunca condenou efetivamente, nunca atacou os russos, sempre fez questão de ressaltar que não se pode aceitar uma ofensiva armada, uma atitude aí violenta de um país contra o outro. E agora o que a gente vê aí é a necessidade, segundo o presidente Lula, de uma união de países para discutir o conflito, que poderia reunir, por exemplo, a Índia, também os chineses, e por isso esse pedido está sendo feito em fóruns internacionais. Foi motivo, inclusive, de conversa com Lula recentemente com o chanceler da Alemanha, que esteve aqui no Brasil. O Brasil acompanha com atenção e torce aí, segundo o governo brasileiro, para o fim do conflito com a maior brevidade, mas avalia que nesse momento é preciso sim uma maior cooperação internacional. As declarações de Lula com relação à guerra na Ucrânia, ao vivo de Brasília. Valeu, Luciana Verdolim. Pois é, e ainda falando deste um ano de conflito, integrantes da comunidade ucraniana em São Paulo estão promovendo uma manifestação pelo fim da guerra na Ucrânia em frente ao consulado da Rússia. Vamos conversar ao vivo com o repórter Marcelo Matos. Ele acompanha e vai trazer todos os detalhes. Com você, Matos. Exatamente, Daniel, falando aqui de frente, vou pedir para o Rafa Torres mostrar para vocês aqui a concentração, dos descendentes ucranianos, já muitos nasceram inclusive no Brasil. E aqui fica o Consulado-Geral da Federação Russa em São Paulo, Avenida Linneu de Paula Machado, aqui na região do Jockey. E vocês observam também, podem acompanhar que as sirenes, os sons da sirene e dos bombardeios, lembrando toda essa situação vivida, infelizmente, há um ano, no dia 24 de fevereiro do ano passado. Então, é uma manifestação pacífica. Nós temos aqui um carro estacionado da Polícia Militar acompanhando a situação, e eles pretendem chamar a atenção, então, pelo fim da guerra na Ucrânia, que muitos imaginavam que poderia ser uma guerra fria, o simples posicionamento russo na fronteira com a Ucrânia. Aí houve toda aquela surpresa mundial para todos os analistas, aquele grande ataque, e a partir daí a guerra começou, o conflito mais importante desde a Segunda Guerra Mundial em território, portanto, europeu.
grande surpresa. Aí se imaginava que o conflito poderia ser breve, que o poderio russo poderia rapidamente até dominar o país, mas não. Nós estamos completando um ano, houve todo o apoio também de fato dos demais países, e a resistência ucraniana é muito forte e, portanto, surpreende de fato aí com o apoio, portanto, dos países. Nos últimos dias aí, movimentações, o presidente Joe Biden que visitou o Volodymyr Zelensky em Kiev, a forte reação russa e aquela eterna questão da ameaça nuclear, né, para o mundo inteiro, uma questão global. O presidente Putin garantiu que haveria então interferência do Ocidente no apoio à Ucrânia, que isso seria um conflito apenas local, que virou, portanto, global. Então a gente fica acompanhando e, claro, torcendo para que isso possa chegar ao fim, mas neste momento não há nenhuma discussão diplomática que poderia trazer o fim da guerra, e a manifestação aqui em São Paulo nós vamos continuar acompanhando. Voltamos aos nossos estúdios. Perfeito. Registrado então esse ato, essa manifestação pelo fim do conflito da comunidade ucraniana aqui na capital paulista. E vamos retomar a nossa entrevista com o cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo, Jorge Rybka. Inclusive, cônsul, queria pedir agora a sua atenção para a pergunta do nosso comentarista Alan Gani. Bom dia, cônsul. Desde o início dessa guerra, eu não vi nenhuma tentativa de saída diplomática por parte das potências ocidentais, principalmente pelos Estados Unidos. Pelo contrário, houve sempre uma escalada do conflito. O senhor não acha que faltou essa tentativa de saída diplomática e não poderia ser o fim do conflito? Vamos lá. A Rússia não quer uma saída diplomática. Pelo menos ela não demonstrou em nenhum momento uma possibilidade para isso. Lá no início se fizeram algumas reuniões que não levavam à busca pela paz, e sim gostariam que a Ucrânia se integrasse, não? Então, na verdade, eu acredito que não houve até o momento uma possibilidade para essa busca da saída diplomática. Mas eu acho importante, sim, que se façam todos os esforços para isso. A Ucrânia sempre desejou a paz, mas, como eu disse, a paz verdadeira, não a paz da submissão, da escravidão. Tá certo. Agora, cônsul, como o senhor avaliou o texto da resolução que foi aprovado pela ONU, que inclusive pede a retirada das tropas da Rússia do território ucraniano, e também queria um rápido comentário em relação ao plano para o fim da guerra que foi apresentado pela China. Pede cessar-fogo, negociações pela paz. É um posicionamento que, na avaliação do senhor, pode fazer a diferença? Pode sim, é positivo, é o caminho. Acredito que esse é o caminho. Temos que começar, não? Se não houve essa abertura diplomática anteriormente, talvez não no grau que gostaríamos, mas eu acho que é o caminho a ser trilhado, é o início dessa paz. É necessário, o mundo precisa disso, não só a Ucrânia. Não, aqui não estamos falando simplesmente de um país, nós estamos falando também não só da Europa. Não é a busca disso, é realmente a liberdade dos povos, a liberdade individual, a democracia, é a luta por isso, pelos ideais que, acredito, todos nós somos a favor. Bom, a gente agradece a participação do cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo, Jorge Rybka. Cônsul, torcemos todos pelo fim da guerra na Ucrânia, pela paz para o povo ucraniano. Obrigada pela participação, pela entrevista. Boa sexta-feira, até uma próxima, viu? Até. Muito obrigado a todos, um ótimo dia, e que realmente tenham em mente, a paz é o único caminho que nós devemos trilhar. Hoje teremos uma manifestação, na verdade, uma celebração na Catedral da Sé, ao meio-dia, e depois os ucranianos se reunirão no MASP, às 19h30. Convidamos a todos que busquem a paz, que também saibam que este é o caminho que nós devemos ter para todo mundo, que compareçam. Muito obrigado, agradeço o convite, um ótimo dia a todos. Obrigado, senhor. Ótimo dia.